Feliz sábado aos irmãos, mais uma vez. Louvado seja Deus pela nossa presença. O Elias pode me ajudar, eu acho que faz aí um ano, acho que a gente começou, né? Em março, mais ou menos, e a gente concluiu, então, nesses dias, né? Então, é muito gratificante a gente estar aqui. E eu venho aqui nessa manhã pedir aos irmãos que orem, né? Por cada um, né? Daqui do ministério, orando pelos outros, né? Que é uma obra, né, que Deus tem pedido para cada um de nós e a gente consiga aí continuar, avançar, né, juntos e unidos. Dar início, nós vamos trabalhar com a liberdade de consciência no âmbito de membresia, né, ou seja, eu para com o irmão. Depois nós vamos avançando e vamos chegar a um ponto, né, sobre liderança para com o membro. Vamos estar trabalhando sobre isso. E eu acho que é muito importante a gente saber, né, sobre esses pontos, estudar esses pontos. E para a gente dar início, antes de nós abrir a Bíblia, eu quero falar de uma passagem da Bíblia que é bem interessante, conhecida, mas muitas vezes a gente não se atenta de forma devida para ela. Irmãos, abram aí em 1 Coríntios 8. E eu quero destacar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente nos falta um pouco de compreensão e um pouco de aceitação. Todos acharam? 1 Coríntios 8. Nós vamos ler do verso 4 em diante. Certo? Olha só. A pergunta aqui é a seguinte: se as pessoas poderiam ou não comer alimento sacrificado aos ídolos. Certo? E diz assim, ó: no que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e nós nele. E um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo e sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não faz mais aceitável ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, e se não comemos, não somos piores. Agora eu faço a pergunta aqui. Paulo está dizendo o que aqui? Tem problema comer, sim ou não? Ele está dizendo que não tem problema nenhum comer. E sabe o que eu acho interessante nisso? Uma vez eu vi duas pessoas fazendo o seguinte. Um dizia que podia e o outro dizia que não. Mas Paulo está dizendo aqui claramente que não tem problema. Só que o que acontece? Aquele que come quer que o outro também não coma. Ou seja, há ou não há aqui uma certa forma de controle de consciência? Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem come, coma, não tem problema. Quem não quer comer, não coma. E só que daí quem não come, não quer que o outro também não coma. Por isso que há problema. Porque está querendo controlar o irmão. Então, se eu não como, eu também não quero que o Ademir não coma. Certo? Então, mas Paulo disse aqui também o seguinte, ele disse assim, ó, mas tem alguns que, porque a consciência é fraca, comem, né, fica com a mente pesada, consciência pesada. Então, daí, para estes, Paulo aconselha o quê? Então, não coma. Certo? Mas olha aqui, continuando, diz assim, ó, o 9, Paulo diz, mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco motivado a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos?
E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Mas pecando, assim encontrou o irmão. Os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofender a teu irmão, eu não comerei carne, enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Então, Paulo disse claramente, dá-se a entender que Paulo disse o seguinte, eu como, eu não vejo problema nenhum, a minha consciência não é afetada. Mas se eu sei que o meu irmão vai se escandalizar, por causa do meu irmão, eu não comerei. E nunca colocarei na boca e nunca sentarei na mesa para comer, por causa do meu irmão. Então, Paulo, ele deixou claro que não há problema nenhum, só que por causa do irmão, ele não comia. Estou aqui parafraseando. Então, veja só, a preocupação que Paulo tinha para com o seu irmão. E também aqui nós vimos aqui claramente que muitas vezes exercemos uma certa forma, um controle de consciência para com o nosso próximo. Trazendo para os nossos dias. Se eu não faço determinada coisa, também não quero que o meu irmão não faça. Por quê? Porque eu quero que todos sejam como eu. Porque eu não faço, então você não faça. E todos nós somos tendenciosos a isso. E eu quero nesta manhã tratar este assunto, pode colocar ali, verdade de consciência. Pode passar, Manuel. Nós vamos ver algumas definições e princípios aqui, pode passar. Olha só, o que é a liberdade? Preste atenção. O estado de estar livre do domínio de outros ou de circunstâncias restritivas. No campo da ética e da filosofia, é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, de forma espontânea e voluntária, de acordo com suas razões ou motivos. Né? Poder de escolha, decisões, que cada um tem de forma individual. Pode passar. Consciência, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Capacidade para discernir, que permite ao homem conhecer valores ou mandamentos morais, quanto ao certo ou errado, e aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando os seus próprios atos. Ou seja, é o discernimento daquilo que é certo ou errado. Isto é a consciência. Pode passar. Olha o que diz aqui. Agora vamos usar agora o texto do Espírito de Profecia. Prestem atenção. Em questões de consciência, a pessoa deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar a mente de outro, julgar por ela ou prescrever seu dever. Deus concede a todas as pessoas a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, em questão de consciência, Deus diz o quê? Cada um é livre para tomar suas decisões. Ninguém deve controlar a mente de outro, julgar por ela ou prescrever seu dever. Deus concede a todas as pessoas a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Pode passar, Manuel. Olha só, a consciência a respeito das coisas de Deus é um tesouro sagrado, com o qual nenhum ser humano, seja qual for sua posição, tem o direito de se intrometer. Olha só, eu quero deixar claro uma coisa aqui. É questões de consciência. Não estamos falando aqui de princípios. Embora também se aplique, porque se a pessoa, por exemplo, ela quer transgredir a lei de Deus, ela é livre para fazer isso. Mas aqui está falando de uma forma específica em decisões no meio religioso, em decisões, pode-se dizer, particulares. Ou seja, a pessoa ela decide seguir um caminho, é lógico que envolve toda a área, mas de forma mais específica. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Pode passar, Manuel. Olha só. Deus deseja que os cristãos respeitem a liberdade concedida por ele, de maneira tão maravilhosa.
Cada homem é propriedade de Cristo. O homem não deve ser prioridade de outro. Deus comprou a humanidade. A mente e o poder de um homem não deve governar e controlar a consciência de outro. Então o homem é propriedade de quem? De Cristo e de mais ninguém. Eu não sou propriedade de mais ninguém. Eu sou propriedade de Cristo. Quem me comprou, quem pagou, foi Cristo. Pode passar. E olha só, aos olhos de Deus, riqueza e posição não exaltam um homem acima do outro. Os homens são livres para escolher servir a Deus, amá-lo e guardar todos os seus mandamentos. Pode passar. E olha que coisa interessante. Os mártires sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. Pode passar, mano. E agora trazendo para cada um de nós, mais especificamente para quem está em um ministério, diz assim, ó. Quando um obreiro é colocado em determinada porção da vinha do Senhor, a sua tarefa lhe é dada como um fiel cooperador de Deus para trabalhar aquela vinha. Ele não deve esperar ser orientado em cada detalhe por mentes humanas sobre o que deve fazer, mas deve planejar seu trabalho para atuar onde for necessário. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Ele não deve esperar ser orientado em cada detalhe. Eu faço uma pergunta aqui. A Bíblia, ela é específica em cada detalhe? Ela não é específica em cada detalhe. Não vai existir a pessoa ser orientada em cada detalhe. Não existe isso. Muitas coisas da palavra de Deus, nós devemos buscar pela comunhão com Deus, pela orientação do Espírito Santo. Então não precisa nós esperar em cada detalhe. Eu digo para você o seguinte, Deus respeita muito o livre-arbítrio. Você não tem noção, é um tesouro. A liberdade que Deus concedeu a cada um de nós é um tesouro. Deus deixa cada um de nós tomar decisões. E sempre com a orientação do Espírito Santo. Pode passar, Manuel. Ó, Deus lhe concedeu poder mental para ser utilizado. Então o que está dizendo aqui é o seguinte. Tá, você não tem consciência, você não tem raciocínio? Então pense, analise. Os desejos dos crentes e as necessidades dos incrédulos devem ser cuidadosamente estudados e o seu trabalho deve atender a essas necessidades. Você deve buscar a orientação de Deus e não de qualquer homem vivo sobre o que deve fazer. Você é um servo do Deus vivo e não de homem algum. Está vendo? Então, é Deus em primeiro lugar. É Ele quem decide. Então, você deve buscar a orientação de Deus e não de qualquer homem vivo. Não de qualquer pessoa. Por mais que tenha posição, por mais que essa pessoa seja uma pessoa instruída, é Deus que deve determinar. E nós devemos buscar a Ele. Pode passar, Manuel. Olha só. Não é possível realizar a obra de Deus de maneira inteligente e, ao mesmo tempo, ser apenas uma sombra dos pensamentos e direções de outra pessoa. Você está sob a orientação de Deus. Eu quero dizer uma coisa agora aqui para cada um de nós. Veja bem, na igreja, hoje existem pessoas, infelizmente, que estão sobre a orientação de outras pessoas. E eu vou mais longe. Existem na nossa família pessoas, ou seja, pai, mãe e filhos, que são guiados por outra pessoa. Pode passar, Manuel. Ó, Deus nunca força a vontade ou a consciência. E agora veja, porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Então veja, o contrário de Deus é Satanás. E ele é que faz isso. Ele é que, de uma certa forma, ele vem através do constrangimento, crueldade, força e medo.
através desses, vamos dizer assim, dessas armas, essas ferramentas, ele consegue fazer isso. Então veja, olha só, quando for colocado o decreto dominical, o que vai ser o decreto dominical se não é um controle de consciência? O decreto dominical é, de fato, um controle da população, da consciência das pessoas. Então, ali ele vai exercer aquilo que ele de uma certa forma, ele é o seu intuito, vamos dizer assim. Pode passar, Manuel. Ó, em questão de consciência, a pessoa deve deixar livre. Ninguém deve controlar a mente de outro. Julgar por ela mesma ou prescrever seu dever. Deus concede a todas as pessoas liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Certo? Então, compreendido isso, nós vamos agora fazer o seguinte. Pode passar, Manuel. Olha só. Como tratar um irmão que está no erro? Então, veja, nós vimos agora aqui que cada um tem a sua liberdade de pensar e agir, mas então como tratar um irmão que está errado? Né? Ou seja, a pessoa ela tem a liberdade e ela vai fazer mau uso dessa liberdade e vai acabar errando. Então, como eu devo me comportar diante dessa situação? Então, eu queria dizer que aqui está um estudo bem resumido, e isso aqui é um estudo de 3 horas que eu fiz. Então, eu tentei resumir bem resumido para a gente poder estar conversando sobre isso hoje. Olha só, pode passar. Primeiramente, em João 12:47. Isso aqui não é o espírito de profecia, tá? Isso aqui é um pensamento de um autor que eu achei interessante. Quando Jesus veio, tornou-se Deus conosco, trazendo Deus ao homem para familiarizá-lo com Deus como Salvador. O que somente ele pode ser. Assim ele veio apenas com a palavra de salvação, ao apresentá-lo à humanidade, sob a luz que apresentou. Ele proclamou todo o princípio da liberdade religiosa original e eterna nessas palavras. E diz lá, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Jesus disse, se eu lançar a minha palavra e alguém não crer, eu não o julgo. Ele, como homem que estava ali, logicamente depois ele vai ser juiz, depois que ele subiu ao céu, mas no presente momento que ele estava ali, ele não veio para julgar. Pode passar. E olha bem, agora espírito de profecia. Preste atenção. Como lidar com o irmão que está no erro, né? Esta é o que a gente está tratando aqui. Olha só. Cada coração tem suas mágoas e decepções. E devemos procurar aliviar as cargas um dos outros, manifestando o amor de Jesus aos que nos rodeiam. Se nossa conversão fosse acerca do céu e das coisas celestiais, ao falar mal, logo deixaria de exercer sobre nós qualquer atração. Em vez de descobrir falta nos outros, critiquemos a nós mesmos. Aqui primeiro está falando para nós fazer um exame da nossa vida de forma individual. Mas o que é interessante ali em cima diz assim, ó, cada coração tem suas mágoas e decepções, e devemos procurar aliviar as cargas um dos outros. Então veja, quando a gente vê um irmão que está no erro, nós não olhamos para aquela pessoa e não sabemos do passado dela, do que ela passou. Como foi a infância dessa pessoa. As lutas da qual ele enfrentou na sua mocidade, no seu casamento, nós já de fato olhamos para aquela pessoa já como um olhar de julgamento. Mas antes de fazer isso, devemos fazer um exame em nós mesmos. Em vez de descobrir falta nos outros, criticamos a nós mesmos. Pode passar. Rogo-te, pois, agora veja, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, se oportuno, a tempo e fora de tempo. Reprova, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, isso aqui é usado muitas vezes para fazer a repreensão. As pessoas usam esse texto, né? Só que mesmo usando esse texto, de uma certa forma, a gente lendo, a gente acha que é para falar e aconteça o que acontecer, não é? Se a pessoa aceite ou não, se ela goste ou não, nós vamos falar. Mesmo usando esse texto, certo? Mas só que, mesmo assim, dessa forma, essa leitura simples do nosso texto, a qual nós lemos aqui, nós esquecemos dessa parte aqui, ó. Longanimidade.
A palavra longanimidade, sabe o que quer dizer? Quer dizer paciência. Paciência. Então, ali está, vamos melhorar ela. Então, diz assim, ó, reprova, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Então, veja. Pode passar, Manuel. Olha só. Com terna compaixão, o irmão deve lidar com o irmão. Com delicadeza, ele deve lidar com sentimentos alheios. É o trabalho mais agradável e importante que já foi feito para tocar nos erros de alguém. Olha só, é um trabalho mais delicado tocar nos sentimentos de alguém. Se deve fazer isso com a mais profunda humildade, considerando sua própria fraqueza, para que não seja também tentado. Pode passar, Manuel. Olha só. Jesus disse: amem uns aos outros como vos amei. Você já se perguntou se estaria disposto a dar a vida para salvar um irmão que errou? Se você tem essa disposição, pode se aproximar dele e tocar seu coração. Olha o que ele está dizendo. Primeiramente diz assim, né? Olha, você tocar no sentimento de alguém é uma coisa muito séria. Daí depois diz o seguinte: se você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão, então pode se aproximar dele e falar com ele. Olha que coisa profunda. Depois diz assim, ó. Se você é a pessoa, ó, se você tem essa disposição, eu vou ler novamente. Você já se perguntou se estaria disposto a dar a vida para salvar um irmão que errou? Se você tem essa disposição, pode se aproximar dele e tocar seu coração. Você é a pessoa certa para visitá-lo. Mas veja bem, mas é lamentável que muitos que professam ser irmãos não estejam dispostos a sacrificar suas opiniões ou julgamento para salvar o irmão. Então, muitas vezes a gente acha que o irmão está no erro, deve ser corrigido, deve, mas de que forma? Essa é a pergunta certa. De que forma? E ali diz claramente que se eu não estou disposto a dar a vida pelo irmão que errou, eu não estou apto para chegar até ele e tocar seus sentimentos. Mas ali diz que se eu de fato sou capaz de dar a vida pelo meu irmão que errou, eu sou a pessoa certa para visitá-lo. Pode passar. Frequentemente, a verdade e os fatos devem ser ditos claramente aos que erram, para que vejam e sintam seu erro, a fim de que possam se reformar. Mas isso deve ser feito sempre com ternura piedosa, não com dureza ou severidade, considerando suas próprias fraquezas, para que não seja também tentado também. Quando o culpado vem e reconhece seu erro, em vez de entristecê-lo ao ponto de deixá-lo pior, você deve consolá-lo. Então veja, uma das coisas que eu vejo hoje com frequência em cada irmão, e eu sempre analisei, se você vai falar com o irmão e o irmão ele diz que reconheceu o seu erro, você vai até ele. A pessoa diz que reconheceu o seu erro. Irmãos, a partir do momento que a pessoa reconheceu o seu erro, não precisa mais falar para ela. A pessoa já reconheceu, ela já lutou com Deus e ela viu que está errada. Mas muitas vezes a pessoa fica martelando. A partir do momento que você vai até a pessoa e a pessoa diz, irmão, de fato, eu errei, está errado. Acabou o assunto. Irmão, vamos levantar, vamos tocar o barco para frente. Vamos seguir viagem. Mas nós temos a tendência do quê? Muitas vezes é de deixar a pessoa para baixo. Botar a pessoa para baixo. E não é esse o Espírito de Cristo. Pode passar, Gabriel. E olha só. No sermão de Cristo no monte, ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de julgar a vós. Nosso Salvador reprovou o julgamento precipitado,
Porque vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no seu olho. Muitas vezes, embora alguém seja rápido em discernir os erros de seus irmãos, ele mesmo pode ter falhas maiores, mas está cego para elas. Então veja, vamos lá, partindo de um princípio que é o seguinte: o meu irmão cometeu um erro. A primeira coisa que nós vimos até agora é o seguinte: eu também sou um pecador. Eu também erro tanto quanto ele. Estamos na mesma condição. A partir do momento que eu tenho essa percepção, eu vou agir com o irmão de que forma? Da mesma forma, irmãos, estamos no mesmo barco. Todos nós aqui erramos. E vamos juntos, vamos tentar resolver essa situação. E diz ali que nós percebemos de forma clara o erro do irmão, mas não percebemos o nosso erro, que é a mesma coisa. Talvez a consequência é diferente, mas não deixa de ser um erro. Pode passar, Manuel. Se o coração não estiver cheio de paz e amor, ninguém pode fazer a obra de reprovação e aconselhamento da maneira como Cristo faria. Pode passar. Se uma pessoa estiver no erro, seja ainda mais gentil com ela. Se você não for cortês, poderá afastá-la de Cristo. E veja ali, que cada palavra que você disser, até mesmo o tom de sua voz, expresse interesse e simpatia pelas almas em perigo. Se você for duro, denunciador, impaciente com elas, estará trabalhando para o inimigo. E achamos que estamos fazendo um trabalho para Deus. Achamos que estamos trabalhando para Deus, porque muitas vezes nos consideramos como justiceiros. Eu tenho conversado e pensado bastante sobre o fanatismo. O fanatismo religioso. Irmãos, é satânico o fanatismo religioso. Afasta a pessoa tanto quanto o liberalismo. O fanatismo. Não pode ver nada de errado que já acusa. E diz assim, ó, o título: Os Papas entre nós. O Papa, nós sabemos que ele exerce controle de consciência. Mas existem papas entre nós. E eu vou repetir aqui. Nós vamos estudar sobre liderança no outro estudo. Papas entre nós. Nós aqui, ó. Porque queremos as coisas tudo do nosso jeito. E eu digo a você, se nós não mudar essa mentalidade, não estamos preparados para ir para o céu. E Deus nos chamou para que possamos ter consciência disso e tomar algumas decisões. Um equilíbrio que só Cristo pode nos dar, que é o equilíbrio para nós não ser liberal e não ser fanático. É algo que só Cristo pode nos dar, que entra a justificação pela fé, que é ter a mente de Cristo. Senão nós não vamos conseguir. Eu acho que vai ter mais um texto. Pode passar ali, Manuel. Você está abrindo uma porta de tentação para elas, com relação à pessoa se aproximar da outra que não esteja num bom espírito, né? E Satanás o apresentará a elas como alguém que não conhece o Senhor Jesus. Elas pensarão que o próprio caminho delas é o certo e que são melhores do que você. Como então você pode ganhar os que se desviam? Então, como que eu vou ganhar uma pessoa que se desviou? Agora eu faço uma pergunta aqui para cada um de nós. Olha só. A pessoa ela tem que se sentir bem ao seu lado ou mal ao seu lado? Bem. Mas a pessoa que pensa diferente tem que se sentir mal ao seu lado ou bem ao seu lado? Bem. A pessoa olha só, eu digo a você o seguinte: se eu entrar aqui nessa sala e vocês estiverem aqui, e a minha presença, é lógico que existem casos e casos, mas vamos tratar no contexto que nós estamos conversando aqui. Se eu entrar aqui nesta sala e a minha presença, vocês não se sentirem bem, pelo motivo de que lá vem aquele fanático,
Eu vou estar escandalizando ou vou estar trazendo algo proveitoso para a obra de Deus? Entende? Então nós temos que ser pessoas equilibradas. Temos que ser pessoas que, por mais que pensamos diferente, colocar sempre de forma devida, de forma sábia, nosso posicionamento. E eu digo a você, quando Jesus, a gente vê ali na Bíblia, né? Jesus ali, quando dizia ali algumas palavras ali, a gente, quando havia aqueles problemas entre os líderes e Jesus, a gente acha que Jesus ficava debatendo com eles. Às vezes a gente tem essa mentalidade. Mas Jesus dava o seu posicionamento e saía. Jesus não ficava batendo boca. Dificilmente, olha, eu não conheço uma passagem na Bíblia que Jesus ficava batendo boca. Discutindo, disse-me disse, toma lá da cá. Olha, pelas escrituras, eu não conheço nenhuma passagem desse tipo. Jesus dava o seu posicionamento claro e firme. Reprovava o pecado de forma firme. Porém, ele agia com sabedoria. E ele não ficava no disse-me disse. Pode passar. Vamos ver se vai ter mais algum. Olha só. Depois que a gente se aproximar da pessoa que está no erro, depois de fazer tudo isso, da qual nós lemos aqui, se nós estamos dispostos a dar a vida pelo irmão, se nós amamos de fato o irmão, depois de tudo isso, siga as orientações da palavra de Deus e deixe os resultados nas mãos da sabedoria divina. Depois de fazer tudo o que puder para salvar seu irmão, pare de se preocupar e se ocupe com a calma de outras tarefas urgentes. O assunto não é mais seu, mas de Deus. E eu digo a você, nós levamos um fardo que não é nosso, muitas vezes. Um fardo que não é nosso. Não somos nós que vamos resolver o problema da igreja, não somos nós que vamos ser justiceiros da igreja, não é nós. Uma pessoa uma vez disse o seguinte, fez uma pergunta, ele disse assim, ó, você acha que você consegue cuidar melhor da igreja do que o próprio Cristo? Será que nós conseguimos lidar com a igreja? Porque muitas vezes Cristo lida com a igreja de um jeito, e nós sabemos qual é. E a gente acha que a gente cuidaria melhor da igreja. A gente tenta se colocar no lugar de Cristo em algumas vezes. Pode passar, Manuel. Olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum erro, olha que coisa interessante que Paulo fala. Vós que sois o quê? Espirituais. Olha que coisa interessante. Restaure-o com o espírito de mansidão, tendo cuidado de vós mesmos, para que não sejais também tentados. Carreguem as cargas uns dos outros, e assim fazendo cumprireis a lei de Cristo. Então, olha só, Paulo diz o seguinte, você que é espiritual, faça desta forma. Pode passar, Manuel. Acabou? Então, irmãos, essa mensagem é para cada um de nós, que possamos ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Porque, e outra coisa, se nós não conseguimos, entre nós aqui, ter um bom relacionamento entre nós, cada um de nós que aqui estamos, como que nós vamos lidar com as situações da igreja e as situações da igreja protestante? Nós vamos ser chamados para testemunhar no mundo protestante. E lá tem pensamentos de todas as formas. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Esse estudo aqui que eu fiz é mais entre a gente. E agora nós vamos, no próximo estudo, eu acho que vai ter mais 2 estudos. Daí eu quero falar aqui, nós vamos trabalhar agora, por que a igreja hoje ela está lidando com a gente de forma autoritária. Pensou diferente, você é excluído. Pensou diferente, você não pode pregar. Nós vamos aprender sobre isso. Então, irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos e que Deus possa nos abençoar. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para a gente fazer uma oração.